Memórias em Travessia apresenta Percursos Territoriais. O corpo como lugar de escuta. Apresentação: Tina Horta. Eleonora Fabião, Performance e Teatro. Uma experiência, por definição, determina um antes e um depois. Corpo pré e corpo pós-experiência. Uma experiência é necessariamente transformadora, ou seja, um momento de trânsito da forma. Literalmente, uma transforma. As escalas de transformação são evidentemente variadas e relativas. Oscilam entre um sopro e um renascimento. Corpo é movimento e mobilidade. Quais os caminhos você escolhe para pensar o seu corpo? Vamos ouvir Cristiane Sobral. Mulher negra, cis, mãe de 2 adolescentes. Nascida no Rio de Janeiro, vive em Brasília. É atriz, professora, escritora e dramaturga. Publicou 13 livros, entre eles Não Vou Mais Lavar os Pratos, Pretos em Contos e Como Não Ser Racista. Para ela, seu corpo é chão, a terra, seu quintal. Aos 11 anos, eu fiz o meu primeiro curso de teatro. Eu fui buscar no teatro uma maneira de entender um pouco mais sobre quem eu era, sobre que espaço eu ocupava. Eu cheguei ali naquele lugar do teatro com uma Cristiane que tinha sido apresentada pelas falas das outras pessoas, principalmente pelo racismo, pela televisão, por um monte de coisa. Mas eu era uma menina muito sonhadora e queria encontrar um lugar onde eu tivesse outros textos falando sobre mim. E no teatro, o que a gente começa é fazer movimentos corporais. A fala, ela vem depois. Então, movimentar o meu corpo pela sala de ensaio foi a coisa mais maravilhosa que eu pude experimentar na vida. Em que sentido? Primeiro, no sentido da liberdade, de até hoje, quando eu estou em movimento, quando eu estou fazendo atividade física, essa sensação de liberdade, essa sensação de uma Cristiane que explode todas as estatísticas, as expectativas, as exclusões. Eu fui recuperar nos exercícios, né? Por exemplo, a gente tem um exercício no teatro que a gente deita no chão e coloca as pernas para cima, as pernas e os braços e fica mexendo. E aquele exercício é tão gostoso. É claro que aos 11 eu não me lembrava de quando eu era bebê, né? Mas muito tempo depois, né, já na universidade, estudando teatro, dá o nome de movimento do bebê, que é o movimento que o bebezinho está no berço e ele fica ali mexendo as pernas e mexendo os braços. Então, nesse momento, o meu corpo ele passa a ser totalmente preenchido de memória. Agora eu tenho uma afilhada, né, que ela está com 2 meses e ela está nessa fase, né, de ficar deitadinha no berço. Eu fico feliz só de estar perto dela, porque esse sentimento que o corpo dela emana, sabe, assim, de alegria, de estou satisfeita, estou feliz, acordei e tudo mais. Então, a Cristiane que vai lá no teatro, ela vai ser feliz. Minha mãe faleceu quando eu tinha 7 anos. No teatro, eu venho recuperar memórias físicas que foram anteriores a essa tristeza. É assim, a gente faz os exercícios e não está muito focado no que os outros estão fazendo, né? Você não tem que ter medo do seu ridículo, nem existe esse ridículo, né? Porque a criança ela não tem essa consciência, o que eu estou fazendo é feio, o que eu estou fazendo é bonito, eu sou feia, eu sou gorda, eu sou... Não, a criança ela é plena de maravilhosidades, vamos dizer assim. Então, esse sentimento, ele extrapola o script social que existia e que ainda existe para o meu corpo. O teatro
os exercícios, né, de corpo, seja a capoeira, seja a dança, sempre é um espaço de possibilidade de ser mais leve, mais louca, mais lúcida, mais nítida, assim, né? De sentir esse bem-estar, né? Eu sou Cristiane Sobral, carioca, eu sou mãe, eu sou bacharel, sou mestre na área do teatro, sou professora de teatro, sou dramaturga, sou diretora de teatro, trabalho com o corpo de muita gente há mais de 30 anos, o que é muito legal. E aí estudei muitas coisas na área de saúde quando eu vi que o teatro me dava muita saúde, me deixava muito feliz e que eu queria entender mais. Ao entrar na sala de ensaio, você percebe que você consegue ser uma pessoa mais atenta e mais segura no seu dia a dia. A gente, quando está no palco, a gente tem que ter aquela visão de 180 graus, a gente tem que trabalhar muito bem a nossa audição, a gente tem que captar a plateia. Então, os nossos sentidos, eles são ampliados, eles são alargados, né? A gente pisa no chão, para quê? Para poder ter esse aspecto sensorial, de não enxergar só com os olhos, né? Mas enxergar também, eu dou 3 passos e eu sei que eu estou no meio do palco, eu não vou olhar para o chão, mas estou fazendo com que o meu corpo me guie. O simples fato de você andar com o olhar no horizonte, você está aqui agora. Como lidar com esses presentes? Estar em consciência. O corpo também te dá essa noção, até com o envelhecimento, de qual é a dinâmica necessária em relação ao tempo. Engraçado que eu estou falando de teatro, né? Mas depois eu fui para a faculdade de medicina, que a gente podia na universidade fazer disciplinas de módulo livre. Então eu fiquei tão interessada nisso, que foi acontecendo com o meu corpo, que mudou a minha personalidade. Eu era uma menina muito introvertida e fazendo teatro, eu acredito que a personalidade sempre está em construção, né? Então eu consegui alargar essa minha personalidade para outros campos a partir de estudos um pouco também na área de saúde. Eu estava lembrando de uma época que me dava muita vontade de comer chocolate. Depois de muito tempo que eu fui entender que nessa fase eu estava muito deprimida. E estando muito deprimida, eu estava sem energia no meu corpo. Então, o que que meu corpo fazia? Como eu não estava tomando muito sol, não estava fazendo muita atividade física, não estava, digamos assim, colocando fogo no meu corpo, né? Que a Ayurvédica vai falar muito disso, né? De que a gente precisa, às vezes, esfriar e às vezes aquecer. Então, a maneira que o meu corpo entendia que ele ia conservar energia era através do açúcar. O corpóreo da tristeza, ele é fechar, né? Então, fechar a posição fetal, fechar a janela, ficar debaixo da coberta, né? A cura seria justamente reverter isso daí. Abrir a cortina, tomar sol, levantar. Mas isso é muito difícil quando você... Porque isso é uma doença que passa pelo corpo e passa pelo cérebro, né? A falta de serotonina, de noradrenalina, de endorfina. Naquele momento, seu corpo não tem energia, às vezes, nem para levantar. A ansiedade, ela comprime, né, o corpo. E quando comprime demais, diminui o espaço e dói. Que chega na ponta lá da fibromialgia. Dou muito valor a essa perspectiva da ancestralidade, porque algumas coisas no nosso espectro social a gente deixa de praticar que são biológicas, né? A gente, com essa coisa do trabalho de 8 horas, né? Onde eu vou chegar? Se você lembra do Homem das Cavernas, o movimento é uma coisa tão importante
que se ele não saísse, ou ela, né? Se ele ou ela não saíssem para procurar uma caça, eles iriam morrer de fome. Se não tinha iFood, né? Então, era necessário se movimentar. Isso está na nossa memória ancestral. O corpo ter essa memória de falar assim, bom, meu corpo não é mais o dos 20, mas ele tem uma memória. Memória pode ser um fator de autoestima. Um tempo que eu era assim, eu falava, antigamente eu nadava não sei quanto, eu corria não sei quanto, não sei o que, tá. Até que um dia eu me toquei e falei assim, Cristiane, em vez de ficar tentando fazer as mesmas coisas, você já parou para pensar que é por isso que você está aqui bem, por isso que você está aqui viva, por isso que você está com saúde? Que o tempo não está te pedindo para ser aquela mesma Cristiane, mas está te dizendo que você trouxe uma poupança nas suas células. A criança já morreu, né? A adolescente já morreu. Então, a gente tem muitas mortes, né? Porque esse não morrer, né, faz, às vezes, as pessoas entrarem numa certa paranoia. Não que você não vai cuidar desse outro ser que está aí, envelhecendo, né, sendo outra coisa. Mas não é o Zollverein. Memórias em Travessia apresentou Percursos Territoriais. O corpo como lugar de escuta. Apresentação: Tina Horta.